Você vai ver as fotos durante a minha palavra aqui no Esporte Mania. Ele é o criador dessa belíssima obra de arte, que são esses troféus que vão ser usados na Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé. Muitos de vocês já viram no Sportsnet e viram também na nossa fanpage. Paulo Soares, um grande artista, e que também vai falar um pouquinho aqui de outra questão, de uma coisa do automobilismo que é fantástica, que nós já vamos abordar. Paulo, iniciando esse bate-papo gostoso aqui com você, obrigado por estar nos atendendo aqui, o pessoal da TSTV e do programa Esporte Mania. Queria estar aqui falando um pouquinho. Nós já conhecemos o processo do seu trabalho, como você já debateu e muito na grande mídia. Falar um pouquinho assim, só para explicar melhor para o pessoal da grande, os nossos fãs, sobre a inspiração. De onde veio essa grande inspiração para fazer essa obra tão bonita que foi esse troféu da Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé? Bom, primeiro obrigado aí pela essa obra tão bonita. Bom, é como eu falo, a gente vai no automobilismo já desde criança, assiste as corridas, 1000 milhas brasileiras e tudo mais. E eu acho que isso começa na infância. A gente adquiriu com o tempo esse sentimento pela a pista, pelas provas. E quando eles me pediram que eu desenvolvesse alguma coisa para São Paulo, Indy 300, o que me veio na cabeça foi exatamente uma corrida de rua, uma corrida em São Paulo. E então a cidade de São Paulo tem que ser representada nesse troféu. Aí a dificuldade estava materializar isso, mas com um pouquinho de esforço nós conseguimos acho um bom trabalho. Nós temos 3 elementos no troféu que eu acho que representa bem São Paulo. Um é a fibra de carbono, que é a própria categoria. Depois nós temos uma escultura abstrata, vermelha, que é a própria cidade de São Paulo, que é a sua modernidade. É uma escultura que tem uma conotação de cruzamento de viadutos, então ela te lembra um pouco o que é São Paulo, essa loucura toda, né, esse movimento. E por fim, em cima, um elemento humano, que é aquele que vem para São Paulo para vencer, que é o trabalhador, é o cara que vem fincar a sua bandeira. Essa figura tem uma bandeira, como se ela estivesse fincando no chão, é uma bandeira quadriculada, que é a bandeira da vitória, que também é a bandeira daquele que vem a São Paulo para vencer a corrida. Então ele, no final, eu acho que fechou, deu tudo certinho. Sensacional. E aí o Paulo falou uma coisa muito interessante, para quem não sabe, ele é um grande amante, entusiasta do automobilismo nacional e internacional. E ele promove um dos eventos, acho que muito interessante para a implementação e fomentação da cultura do esporte, do automobilismo, da forma que às vezes as pessoas só acham que o automobilismo só existe em uma categoria, Fórmula 1, e é muito mais ampla que isso, ainda mais no nosso país. Eu queria que você falasse um pouquinho desse evento maravilhoso que é o Velocult, que acontece todos os anos, as edições. Como é que está o Velocult? Próxima edição está chegando aí o ano que vem, já tem um novo Velocult, e é sempre um evento maravilhoso, ainda mais para os apaixonados como eu, apaixonados pelo automobilismo, é sempre fantástico. Então, o Velocult, ele surgiu exatamente dessa paixão que eu tenho pelo automobilismo. Como eu disse, muito cedo para as pistas de corrida, assisti muitas corridas interessantes, importantes, como as próprias 1000 milhas brasileiras, 500 quilômetros, 12 horas. E foi numa época onde o automobilismo ele não era profissional. E eu tive a felicidade de poder ver o que a gente chama de crepúsculo das carreteiras, que eram os carros da época que se faziam as grandes corridas. Foi quando entram as fábricas no Brasil e começam com as suas equipes oficiais. Então eu pude assistir essa transformação e assistir aquele automobilismo que gerou Emerson Fittipaldi, Bird Clemente, José Carlos Pazzi, Wilson Fittipaldi, da equipe Williams, Vemag. Então eu pude ver tudo isso. E isso não só me serve de inspiração, obviamente, como pelo fato de ver a importância de um país que não era detentor de tecnologia e de repente se tornar o segundo país mais vencedor de grandes prêmios, isso falando de Fórmula 1, obviamente, mas sem contar as outras categorias, a própria Fórmula Indy e tudo mais. A importância de como é que isso aconteceu. Então o Velocult, ele é um evento que a gente fala de história e memória do automobilismo brasileiro. E lá a gente mostra os carros, fotografias, troféus, acervos, uma série de coisas
textos, onde a pessoa pode pode entender e se localizar dentro do esporte e como é que isso tudo acontece até os dias de hoje. Muito legal, isso aí também é a importância da valorização da cultura do esporte. Agora, para finalizar, Paulo, sem ficar em cima do muro, palpite para Itaipava, São Paulo, Indy 300 Nestlé. Bom, Hélio Castro Neves. Então, o Spider-Man é o favorito de Paulo Solares. Esse foi só o início da cobertura da Itaipava São Paulo Indy 300 aqui no Sport Mania, Sportsnet, tudo pela TSTV e pelo Sportsnet. Você vai acompanhando tudo, vai nos acompanhando. É uma cobertura incrível, feita com muito carinho para você que já nos acompanha há 12 anos aqui. Então, continue com a gente, que daqui a pouco tem muito mais. Daqui a pouquinho, coletiva com os pilotos. Aguardem.